Ali. Boa noite, meus irmãos, confrades. Sejam todos bem-vindos ao Conversa Filosófica de hoje, 21 de setembro de 2024. Eu vou pedir nesse momento aqui para que o nosso querido irmão Brandão nos guie em momentos de introspecção para que nós possamos dar início ao nosso trabalho. Irmão Brandão, tendes a palavra. Ó grande arquiteto do universo, com a tua bênção e com o teu manto sagrado, estamos aqui na tua presença, espalhado por todos esses irmãos do Brasil e em gravação depois para todo mundo, com as tuas bênçãos, Senhor. Esperamos que tu nos fortaleça a nossa mente, a nossa memória e nos ajude para que tenhamos uma boa compreensão do que o nosso irmão Sandro Berg vai nos levar e nos orientar nessa noite de hoje. Que a sua sabedoria, Senhor Deus Pai, junte com as suas bênçãos e seu manto sagrado, estabeleça as nossas mais diversas, fraternas e eloquentes palavras que nosso irmão vai nos passar para que tenhamos a mais pura e sincera obediência à tua lei maior, que é a lei do amor. Gratidão, Senhor, por tudo que tu nos deste no dia de hoje e vai nos dar para os dias futuros. Que assim seja, meu Deus. Que assim seja. Muito obrigado, meu querido irmão Brandão. Eu vou passar aqui. Primeiro eu vou pedir aos irmãos que estão presentes que preencham a lista de presença para que possam receber tanto o certificado quanto o material que será enviado posteriormente. O Conversas Filosóficas acontece normalmente nos primeiros sábados de cada mês. Excepcionalmente hoje, nós estamos promovendo o Conversas Filosóficas no terceiro sábado, em razão de que no dia 7 de setembro, que seria o primeiro sábado de setembro, nós tivemos o nosso feriado nacional e também o encontro da Academia Virtual Brasileira de Letras. E também não foi possível fazer no segundo encontro, porque naquele dia nós tivemos uma atividade na SAG, que é a Soberana Assembleia Geral da nossa potência maçônica, que é a Glomaron. O Conversa Filosófica, como o próprio nome já diz, consiste justamente em conversas. Conversar sobre temas que nos permitam melhorar, evoluir, sem discussões políticas ou partidárias e religiosas sectárias. A cada encontro, um convidado apresenta um tema de forma sucinta, sem a intenção de esgotar o assunto, destilando em doses homeopáticas os seus conhecimentos. Como de costume, nós não teremos perguntas. Eu peço para que os irmãos ouçam atentamente e, ao final da exposição, os irmãos podem contribuir com o tema abordado. E cada irmão que faça essa contribuição terá no máximo 3 minutos e o nosso querido irmão Brandão vai estar monitorando esse tempo. O nosso próximo encontro será no dia 5 de outubro, que é o primeiro sábado do mês, um dia antes das eleições. Então, se os irmãos tiverem aí uma indicação, eu gostaria muito que nós tratássemos do assunto democracia nesse dia, do ponto de vista filosófico, histórico, até os dias atuais. No Conversas Filosóficas de hoje, o nosso irmão Sandro Trescasto Berg vai discorrer sobre filosofia e maçonaria. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso confrade e querido irmão Exaltônio para que faça uma apresentação do nosso irmão Sandro. Irmão Exaltônio, tens a palavra. Boa noite a todos, eminentes confrades, irmãos aqui presentes. O nosso palestrante de hoje, nosso irmão Sandro Três Castro Berg, é mestre maçom da loja Cruzeiro do Sul, da grande loja maçônica do Rio Grande do Sul, no Oriente de Porto Alegre. Ele pratica os altos graus do rito escocês, estando atualmente no grau 16. Ele é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e foi secretário municipal de Transparência e Controladoria em Porto Alegre. É administrador, economista e filósofo. É também doutor em administração
mestre em administração pública e especialista em ensino de filosofia. Autor de livros e artigos científicos sobre os temas de gestão de pessoas no setor público, ética e pensamento filosófico na administração pública. E foi professor da Universidade de Caxias do Sul, de 1997 a 2015, nos níveis de graduação, especialização e mestrado. Também outras ocupações em sua carreira, como docente convidado em cursos de pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Administração Pública, membro e coordenador adjunto da Câmara de Gestão Pública do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, membro do Conselho Permanente de Ética e Disciplina do CRA, membro do Grupo de pesquisa de Aprendizagem Virtual. Tudo isso que eu não estou citando o Estado é Rio Grande do Sul, ok? Pesquisador associado ao Núcleo de Pesquisa e Documentação de Política Rio-Grandense, Ciência Política, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador no Grupo de Pesquisa, Gestão do Trabalho, Liderança e Transformação Digital, na Universidade de Brasília. Editor associado dos Cadernos de Gestão Pública e Cidadania da Fundação Getúlio Vargas. E hoje vai nos brindar com um tempo de estudo, cujo tema é Filosofia e Maçonaria. Já. Muito obrigado, meu confrade, irmão Antônio, por estar sempre conosco aqui presente, nos auxiliando nesse trabalho edificante de compartilhar conhecimento. Depois dessa brevíssima explanação do magnífico currículo do irmão Sandro, que vai muito mais além do que está descrito nessas palavras, nós transmitimos aqui a palavra ao irmão Sandro para que possa nos guiar nesse momento de estudo. Irmão Sandro, tem a palavra. Obrigado, meu irmão Vanderlei. Muito boa noite a todos, meus queridos, estimados irmãos, todos. Gostaria de agradecer muito a sensibilidade e a gentileza de participarem desse encontro para podermos conversar sobre esse tema que é muito caro à nossa ordem. Vida profana à parte, nós estamos falando aqui entre irmãos absolutamente iguais, né? No que diz respeito ao que a nossa ordem denomina, né, no mais perfeito e profundo significado de fraternidade, de amor, de compartilhamento de saberes. E a minha ideia hoje, meus irmãos, é trazer para os manos alguns elementos, né, do que a filosofia significa. Fora aí está chovendo, chuviscando. Se os irmãos me permitirem, eu vou fazer aqui a exposição Pode de desligar os microfones dos demais, por gentileza? Eu vou desligar o telefone de todo, Isso. A irmã Sandro vai... Isso. Aí depois você liga o seu de novo, tá, irmão Sandro? Tá. Certo. Pronto. Então, meus irmãos, me permitam fazer aqui uma exposição de uns slides. São 5, é algo muito rápido, e a nossa ideia é depois podermos conversar bastante, tanto quanto os irmãos tiverem interesse e vontade. Não tenho nenhuma restrição, nenhuma limitação, não se preocupem absolutamente com qualquer tipo de pergunta, questionamento, proposição, enfim, fiquem muito à vontade. Reservei a minha noite hoje para nós conversarmos, então, reitero, fiquem muito à vontade com as nossas possibilidades aqui. Vou apresentar, então, aqui nosso material. Os irmãos veem? Sim, está perfeito. Sim. Compartilhamento. Sim. Ótimo. Então, meus irmãos, o recorte do que nós podemos entender por filosofia, algo que nós falamos aqui de 25 séculos de pensamento racional, na história da humanidade, só falando aqui de filosofia ocidental, evidentemente. Se formos buscar outras vertentes, indiana, oriental, de modo geral, nós temos muito mais do que isso. Mas vamos recortar aqui na filosofia ocidental. Temos bastante coisa para falar. O meu ponto específico aqui é esta pergunta, não é? O que nós entendemos por filosofia? E essa pergunta pode parecer simples, mas ela é tão simples quanto importante. E trazendo essa pergunta para dentro dos nossos trabalhos, na ordem,
me parece também bastante interessante. Eu vou trazer aqui uns recortezinhos de pontos que me parecem bastante centrais para o tratamento do tema filosofia e maçonaria. O que entendemos por filosofia na nossa ordem. Bom, primeiro eu gostaria de fazer um breve contexto. Há alguns conceitos que nós lidamos no cotidiano das nossas sessões, dos nossos rituais, que me chamam muito a atenção e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro deles, nós falamos muito na ordem em religião, tá? E, ao mesmo tempo, falamos de espiritualidade. Religião e espiritualidade são conceitos distintos. Têm relação entre si, evidentemente, né? Estão intensamente associados, mas são conceitos distintos, remetem a temas distintos. Moral, falamos muito, temos essa palavra escrita centenas de vezes nos nossos rituais dos graus simbólicos. Mas moral e ética, falamos também de ética, são conceitos também distintos. É importante que sejamos capazes de identificar a diferença entre moral e ética. São posturas diferentes, são significados diferentes e têm desdobramentos diferentes. E aqui, só para contextualizar o tema da nossa conversa de hoje, que é filosofia. Aparece no nosso ritual muito a palavra filosofia. E ela aparece não raras vezes associada à ideia de filosofia como doutrina. Algo do tipo assim, a minha filosofia de vida é essa. A filosofia da maçonaria é tal. A filosofia da nossa empresa é esta aqui. Tá? Então, isso é a ideia de filosofia tomada como doutrina, como uma forma de enxergar o mundo e de se colocar ante o mundo. Deixa eu só marcar aqui o nosso horário antes do... Bem, mas existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, que é a filosofia como reflexividade. Né? Então, eu entendo e trago isso para os irmãos, né? Destituído de qualquer expectativa de que eu possa estar dizendo alguma verdade. Eu simplesmente trago isso para a nossa reflexão. Nós precisamos, talvez, na maçonaria, menos falar de religião e mais de espiritualidade, menos de moral e mais de ética, menos de filosofia enquanto doutrina e mais de filosofia como reflexividade. Não que a coluna da esquerda de religião, moral e filosofia como doutrina sejam alguma impropriedade, não. Mas devemos avançar para o senso de espiritualidade, para o senso de ética e para o senso de filosofia como reflexividade. Então, é este ponto, filosofia pensada a partir do conceito de reflexividade, que entendo entrega a melhor contribuição para a ordem, é que eu gostaria de responder essa pergunta. O que entendemos por filosofia? Então, isso tudo é contexto. E eu serei bastante breve, tem mais 3 lâminas a partir dessa aqui, para depois nós podermos conversar mais, me parece importante. Bom, em termos de ordem, o vocábulo filosofia, né, a palavra filosofia, aparece, por exemplo, no ritual. Eu fiz aqui alguns excertos. Seus ensinamentos e filosofia. Isso aparece lá. Eu não anotei a página aqui, mas está logo no início da primeira instrução do grau de aprendiz. Alicerce da filosofia simbólica. Combater preconceitos e fazer progressos. Quando nós falamos seus ensinamentos e filosofia, alicerce da filosofia simbólica, nós estamos tratando bastante da ideia de filosofia como doutrina. Quando nós falamos de combater preconceitos, quando nós falamos de fazer progressos, nós estamos falando mais da filosofia enquanto reflexividade, ou seja, enquanto esforço de reflexão. O que se entende por esforço de reflexão? Por analogia ao que a física, né, ótica mostra sobre o que seja a reflexão, ou seja, o voltar-se para si mesmo, o olhar para si mesmo e mergulhar no seu interior. E é por isso, meus irmãos, que quando nós falamos de filosofia enquanto reflexividade, nós estamos falando da ideia de desbaste da pedra bruta.
nós estamos falando de desvelamento do simbolismo, quando pensamos na nossa ordem como uma ordem simbólica, e que o avanço nela, os progressos que fazemos nela, se dão a partir do desvelamento dos símbolos. O que significa a estrela flamígera no grau de aprendiz, o que ela significa no grau de companheiro, o que ela significa no decorrer da caminhada toda, os diferentes significados que este símbolo, por exemplo, né, vai assumindo no curso da nossa caminhada. Isso é a ideia de desvelamento, né, que a nossa ordem, em que a nossa ordem se baseia de fato. Quando nós falamos do vitriol, né, do visitar o interior da terra em busca da pedra filosofal, né, daquilo que há de mais substantivo, fazer isso vir à tona. Quando nós falamos da escada de Jacó, desta caminhada infindável, né, infinitos degraus, que nós não finalizamos nunca, estamos sempre subindo. Colocamos o primeiro pé nela em um determinado momento da nossa trajetória e seguimos a duras penas, muitas vezes, né? E quanto mais a duras penas acreditamos que estamos fazendo este progresso, mais substantivo de fato é esse progresso. Quanto mais fácil nos parece esse percurso, menos significativo ele é de fato, porque o avanço, o aperfeiçoamento, o progresso, o trabalho, desbastar, ele não é uma coisa fácil. Quando parece fácil, talvez não estejamos fazendo adequadamente, não é? Muito bem. E assim nós vamos ter diferentes expressões nos nossos rituais e na nossa prática maçônica que remontam a filosofia, que tem na sua substância a filosofia como reflexividade, né? Então, daí que aparece essa ideia, o que entendemos, então, né, por filosofia na nossa ordem? Filosofia enquanto reflexividade, filosofia enquanto esforço crítico-reflexivo que se volta para o próprio sujeito, né? Tal como o vitriol faz. E nós mergulhamos no interior de nós mesmos em busca do entendimento daquilo que forma o nosso modo de ver o mundo. E quando alcançamos essa pedra lá no nosso íntimo, nós somos, então, nós alcançamos o primeiro estágio da transformação, porque chegamos à pedra. Né? Muito bem. Então, a ideia é essa, né? O que entendemos por filosofia? E essa pergunta, repito, por mais que ela pareça simples, ela é uma pergunta que atravessa a filosofia nestes 2.500 anos de pensamento racional. Até hoje, são publicados livros, artigos, produzidos seminários, debates, discussões em torno desta questão, o que é filosofia. Então, não estamos falando de nada que seja superado, senão algo que é absolutamente contemporâneo e o que o faz, né, o que fazemos há 2.500 anos, pelo menos. Enfim, então, eu queria trazer aqui uma outra abordagem, né, outro recorte desse tema. Essa pergunta, o que nós entendemos por filosofia? E aqui, meus irmãos, eu gostaria de destacar duas dimensões importantes da filosofia, que é a filosofia como comumente nós a entendemos e a filosofia como prática, como ação, como trabalho, como labor, associando a filosofia à nossa ordem. Tá? Então, antes de tudo, é preciso que nós tenhamos clareza de pelo menos três dimensões do conhecimento humano, do saber humano, né? Do saber da humanidade. Nós temos, dentro de cada um de nós, alimentamos, desenvolvemos um conjunto de dogmas, ou seja, crenças que não precisam, que afastam, que não exigem comprovações. Por exemplo, o nosso dogma principal, a crença na existência de Deus, a crença na existência de uma vida após a morte. Isso é um dogma. É um dogma porque quem pode provar, entre aspas, cientificamente a existência de Deus? Não podemos, né? E nem devemos. Nós simplesmente acreditamos por uma série de evidências, uma série de crenças, mas isso é o que está, né, na órbita do que chamamos dogmas.
temos uma série de outros dogmas na nossa vida. Então, a nossa malha de conhecimento, enquanto seres humanos, incorpora uma dimensão dogmática. Nós temos, alimentamos, vivemos bem alimentando dogmas. Existe uma outra dimensão do conhecimento humano, que é a dimensão científica, a dimensão da ciência. Ou seja, aquilo onde se dá a produção de conhecimento a partir do método científico. Eu tenho um problema, formulo uma pergunta, coleto dados que possam me ajudar a responder aquela pergunta, analiso esses dados, né? E de forma muito sintética, evidentemente, eu encontro uma resposta para a minha pergunta. Né? Então, essa é a ideia de ciência. A ciência é uma produção de conhecimento, é uma forma de produzir conhecimento que se baseia em evidências empíricas, no mais das vezes. Tá? Então, isso é uma outra dimensão do conhecimento. É a dimensão dogmática, a dimensão científica. E existe uma outra dimensão do conhecimento, que é a dimensão filosófica, né, que se dá no âmbito da filosofia. Logo, né, fica muito claro aqui que filosofia não é a mesma coisa que ciência e filosofia não é a mesma coisa que dogma. Né? Então, os dogmas estão num território, a ciência está numa outra esfera e existe um outro espaço em que a filosofia se desenvolve. Mas então, no que a filosofia é diferente de ciência? Né? E é isso que nós vamos ver agora. A filosofia tem uma outra finalidade, ela tem uma outra intencionalidade na nossa vida e que nos aproxima muito daquilo que nós fazemos na ordem, daquilo que nós definimos como o nosso trabalho na ordem, em todas as sessões, no dia a dia, quando nós nos realizamos, quando nós praticamos o que é ser maçom. Tá? Bom, eu vou chegar nessa pergunta, nessa questão, que é justamente a questão, né, da nossa conversa inicial aqui, que é o que é, então, filosofia e por que ela é diferente da ciência. Né? Bom, então, para nós chegarmos a essa resposta, eu vou diferenciar duas dimensões da filosofia. Tá? Uma primeira é o que nós chamamos, na filosofia, de história da filosofia. Uma segunda é o que nós chamamos de fazer filosófico. Os irmãos já devem ter percebido, então. Uma coisa é o estoque de conhecimento sobre filosofia que existe, a chamada história da filosofia. E é assim que se denomina na filosofia essa dimensão. O que significa essa história da filosofia? É todo aquele acervo, todo aquele conhecimento que, ao longo desses 25 séculos, diferentes filósofos foram produzindo. Então, quando eu pego, por exemplo, um livro de Aristóteles, um livro de Platão, um livro de São Tomás de Aquino, um livro de Kant, eu pego as obras desses diferentes filósofos ao longo de toda essa trajetória, que nós chamamos de história da filosofia, nós temos um riquíssimo acervo de pensamento, de reflexão, de conteúdo, que nos permite interpretar o mundo, que nos dá um acervo de conhecimento, um estoque, digamos assim, de conhecimento no curso dessa história, né, do qual nenhum de nós, dadas as nossas limitações, é capaz de se apropriar. Por isso que nós temos na filosofia os especialistas. Né? Na filosofia nós temos os especialistas em uma obra de um filósofo. Né? Temos pesquisadores, filósofos, que se dedicam a vida inteira a estudar uma obra de um filósofo, em profundidade. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de história da filosofia. História da filosofia é importante, muito importante. É interessante, é importante, nos dá uma certa erudição, no mais das vezes gera uma falsa erudição. Em geral, quando as pessoas pegam um livro, leem 2 ou 3 páginas, pegam uma frase específica e saem citando, né, aquela frase, aquele excerto, o que eu chamo de uma falsa erudição. Mas isso é a história da filosofia. A outra dimensão, que é a que nos interessa mais aqui, é a dimensão do fazer filosófico, da prática da filosofia, do esforço de pensamento. Né? Então, é como se eu pensasse na ideia de um fluxo de conhecimento, o trabalho efetivamente, né? O esforço de pensar.
Esse fazer filosófico, ele se caracteriza por três grandes componentes. Ou seja, o que é o fazer filosófico? Fazer filosófico é todo aquele empreendimento que o sujeito desenvolve, que cada um de nós, enquanto ser humano, racional, ser potencialmente pensante, empreende no sentido de um pensamento crítico. O que significa um pensamento crítico? Significa rigorosamente, significa, do ponto de vista conceitual, teórico, preciso, um pensamento crítico significa um pensamento que questiona, um pensamento que se propõe a perguntar, um pensamento que se propõe a colocar em perspectiva, um pensamento que procura desacomodar o estado de valores, de crenças, de leituras de mundo. Então, isso é um pensamento crítico, é um pensamento que, a uma só palavra, só para sintetizar, é um pensamento que questiona. Isso é, né, se nós pudéssemos reduzir a uma só palavra, cometendo aqui um excesso, mas a ideia seria: crítico significa questionar, perguntar, inquirir, colocar em perspectiva. Então, o pensamento filosófico, o fazer filosófico, a prática da filosofia não é recitar filósofos, é questionar. Mas, além de questionar, esse fazer filosófico também é um fazer reflexivo. Ou seja, não se trata de questionar o outro, questionar o mundo, questionar as coisas, questionar um entendimento somente. Se trata de fazer um questionamento que se volte para si próprio. Ou seja, isso é a ideia de reflexivo. Quando nós falamos de maçonaria, meus irmãos, nós estamos falando de um movimento, de um esforço, de um percurso de autoconhecimento. Nós estamos falando de alguma coisa que nos aperfeiçoa. E, ao nos aperfeiçoarmos, nós repercutimos isso na sociedade. E é por isso que a prática do maçom, a obra do maçom no cotidiano, é filosófica, porque ele se propõe a questionar. E mais do que questionar, ele não se volta para fora, ele se volta antes para si mesmo. Por isso que nós falamos, o fazer filosófico, uma das expressões do que seja a filosofia, e no particular da maçonaria, é uma prática crítico-reflexiva, uma prática que questiona a si próprio. Por isso que nós associamos a filosofia no espaço da maçonaria, ao vitriol, por exemplo, que é a ideia de mergulhar em si mesmo. Mas, mais do que isso, o fazer filosófico não se resume a um esforço crítico reflexivo, mas ele alcança, ele tem que necessariamente alcançar a radicalidade, ou seja, ele tem que mergulhar as raízes, né? Radicalidade aqui diz respeito à ideia de enraizamento, né? Em busca do enraizamento dos meus valores, das minhas crenças. Quando eu penso em uma ideia, em alguma coisa, quando eu me permito refletir sobre um entendimento que tenho sobre qualquer coisa, um mergulho radical, uma busca aos enraizamentos desse meu entendimento, significa buscar os pressupostos, os conceitos que sustentam este entendimento. Não é? Então, o fazer filosófico, em síntese apertada aqui, é um fazer crítico, reflexivo e radical, ou seja, que alcança as raízes do meu pensamento. Eu me coloco a pensar sobre um assunto, mergulho em mim mesmo e em profundidade, em busca do enraizamento valorativo, em busca de eventuais preconceitos que sustentem a minha forma de pensar e me fazem enxergar o mundo de uma determinada forma. Isso tem a ver com desvelamento. Isso tem a ver absolutamente, não sei se os irmãos concordam, mas a minha é muito precisa ou muito próxima essa relação com a própria ideia do vitriol, né? Desta viagem ao interior da Terra, a Terra nós, em busca daquilo que há de mais importante, aquela pedra preciosa, pedra filosofal,
pedra filosofal não tem outro significado maior que não seja o significado da transformação, ou seja, eu me permito mergulhar em mim mesmo em busca daquilo que está em maior enraizamento, em maior profundidade, e ao tocar essa pedra, ao tocar essa substância, eu dou o primeiro passo para a transformação do chumbo em ouro, né, de qualquer outro material não precioso, em um material mais precioso. Então, essa imagem do vitriol, né, esse acrônimo, enfim, essa ideia de vitriol, ela traduz, né, com muita proximidade esse conceito de filosofia. Bom, então a ideia aqui de fundo, meus irmãos, é essa. É nós pensarmos a filosofia enquanto uma prática reflexiva. E não somente, vejam, e não somente, não significa que não seja, mas não somente a reprodução do que dizem diferentes filósofos, que é importante, mas é uma expressão de erudição. Não basta somente conhecer o que os filósofos dizem, é tão ou mais importante fazer o que os filósofos fizeram ou fazem, que é empreender um pensamento crítico, reflexivo, em radicalidade, né, buscando os enraizamentos do meu entendimento sobre o mundo. Assim, penso, e trago isso para a nossa conversa, que nós estamos, de fato, dando conta de uma filosofia nos moldes mais precisos que a nossa ordem sugere. Para além de uma abordagem doutrinária, ou seja, uma filosofia pensada como eu penso assim, como se fosse uma regra, como se fosse um conjunto de regras, uma doutrina, né? Nós pensamos na filosofia enquanto esforço de problematização de natureza filosófica. Então, isso nos remete a esse conceito que também é importante. Pensar a filosofia como um fazer significa pensar a filosofia como um esforço de problematização, de questionamento, né, reflexivo e radical de natureza filosófica. Ou seja, é esse questionamento, essa reflexividade, essa radicalidade é que dá a natureza filosófica para o esforço de pensamento. Né? Quando estamos na sessão, nós estamos visualizando uma série de símbolos e estamos interpretando, reinterpretando, dando novos significados para cada um daqueles símbolos, fazendo com que cada um daqueles símbolos nos impacte e nos remeta a outros significados. Quando eu olho para o pavimento mosaico, enxergo naquele pavimento mosaico, né, aquelas diferentes lajotas, aquelas duas cores em contraste, né, e eu faço esse mergulho em busca do significado. Esse mergulho em busca do significado implica uma vontade, um interesse genuíno de buscar dentro de mim mesmo quais são os pressupostos que sustentam o meu entendimento sobre eventuais preconceitos, eventuais entendimentos de como podemos viver em comunidade de forma mais qualificada. Enfim, não vou cansá-los em relação a isso, depois podemos explorar. Mas essa problematização de natureza filosófica, isso que eu queria trazer para os irmãos aqui também, é uma coisa que não é exclusividade de quem é filósofo. Isso é outro ponto bem importante, né? Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas filosofia é uma coisa de filósofo, quem estudou filosofia. Não. A filosofia é uma das coisas inerentes a um ser humano racional. Todo sujeito que pensa, todo sujeito dotado de racionalidade, significa dizer, todo o ser humano é não só capaz, mas ele é convidado por Deus, ele é convidado pela própria natureza humana a ser um agente questionador, reflexivo e em busca da sua radicalidade, da radicalidade do seu entendimento. Ou seja, todo ser humano é, por natureza, ou deveria ser, né? Deveria explorar essa natureza, ele deveria ser, deve ser, ele é, na verdade, um filósofo potencial. O mundo vai nos limitando, né? Todos nós sabemos. Crianças perguntam toda hora, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? As crianças são uma das expressões que sustentam esta minha afirmação.
né? As crianças, quando elas aprendem a falar, quando elas desenvolvem um pouco mais o raciocínio, elas começam a questionar. E nós, adultos, não raras vezes, dizemos porque é. Ou como dizemos, isso não é do teu grau. Ou então dizemos, simplesmente obedece e faz. Quando achamos que estamos educando. Na verdade, nós estamos limitando, tolhendo essa capacidade de questionamento, de reflexão, de busca dos enraizamentos, dos entendimentos que essas crianças têm. E aí elas acabam se embotando intelectualmente, né? Se limitando cognitivamente, não se desenvolvendo intelectualmente como poderiam. Quando, na verdade, nós precisamos é desenvolver essa capacidade. Enfim, isso repercute em reflexões que podemos fazer na nossa forma de educar, isso repercute na forma como nós entendemos a educação enquanto mestres junto aos nossos irmãos, aprendizes e companheiros. Isso repercute de diferentes formas. Mas, enfim, a ideia de que o exercício da problematização de natureza filosófica, o pensamento filosófico, não é exclusividade de quem tem formação em filosofia, senão é algo inerente a todo ser humano racional. Quando eu falo de esforço, meus irmãos, a palavra esforço não está aqui de forma gratuita. O que eu quero destacar é que fazer filosofia, filosofar, este fazer filosófico, é algo que exige esforço, é algo que exige coragem, é algo que exige do sujeito uma grandeza de colocar em questão o próprio pensamento. Isso é uma coisa bem interessante. Não, por isso que eu digo, exige verdadeira disposição e uma verdadeira coragem, né? A coragem aqui como virtude mesmo, né? Não vou cansá-los mais sobre isso, vamos avançar aqui. E essa aqui é a nossa penúltima lâmina. Então, a filosofia como uma prática, ela encerra uma certa intencionalidade. Ou seja, ser filósofo ou filosofar é diferente de ser cientista ou produzir um conhecimento científico em função da intencionalidade. Essa é a palavra-chave. Qual é a intenção com a qual eu vou incidir sobre um problema, né? Uma determinada questão? O que é administração pública? Vamos imaginar essa pergunta, né, que é o meu campo de trabalho aqui. Vamos pegar uma pergunta muito simples. O que é administração pública? Do ponto de vista científico, essa pergunta, o que é administração pública, pode ser respondida de forma muito rápida, imediata e dentro de uma determinada circunscrição teórica, metodológica, epistemológica, né? Ou seja, se alguém me pergunta, Sandro, o que é administração pública? Eu rapidamente posso pensar e dizer assim: administração pública é o conjunto de órgãos que conformam o aparelho do Estado para interagir em relação à sociedade. Então, dentro do campo da administração, da ciência da administração, eu encontro uma resposta para responder a esta pergunta. Então, é uma pergunta respondida do ponto de vista científico. Aí eu posso buscar dentro do campo científico do direito uma resposta para esta mesma pergunta. Imediatamente, qualquer profissional do direito, qualquer pesquisador do direito, vai responder essa pergunta muito rapidamente, né, e de forma precisa. Se eu pegar alguém lá do campo da economia e fizer esta mesma pergunta, ele vai dizer: a administração pública é um ator econômico que opera em determinada circunscrição sociopolítica, econômica e tal, que tem a finalidade de não sei o quê. Eu quero dizer o seguinte: em cada campo disciplinar, ciência da economia, da administração, do direito, a ciência política, a sociologia, cada uma dessas áreas disciplinares, cada uma dessas ciências vai responder a essa pergunta de forma precisa, ligeiramente rápida, precisa, né, consistente, com a sua circunscrição teórica, dentro do seu campo. Então, isso é a ideia de ciência. E é uma pergunta científica, um problema científico. E a nossa questão aqui é: o que é um problema filosófico? Ele é definido pela intencionalidade, ou seja, não importa a formulação, importa é a intenção com a qual eu vou me colocar e incidir sobre a pergunta. Por exemplo, a mesma pergunta: o que é administração pública?
que, do ponto de vista científico, a intencionalidade era promover uma resposta consistente, suficiente. Do ponto de vista da filosofia, a mesma pergunta, o que é administração pública, tem uma outra intencionalidade. Qual é a intencionalidade da mesma pergunta, formulada nos mesmos termos, o mesmo ponto de interrogação? Qual é a intencionalidade na filosofia? Qual é a resposta que o filósofo vai dar, diferente da resposta que o economista vai dar no campo da ciência? O filósofo, no campo da filosofia, vai dar a seguinte resposta, a seguinte pergunta: o que é administração pública? O filósofo vai dizer, dentro da ideia de um fazer filosófico, o que é administração? Aí vai colocar aquele que pergunta numa situação de questionamento. O que tu quer dizer com administração? Qual é o significado de administração? Aí aquela pessoa que fez a pergunta vai ser colocada na seguinte situação. Pois é, administração, eu não sei bem o que é administração. Pois então é preciso definir bem o que é administração. O filósofo vai dizer mais. O que é pública? Aí a pessoa vai parar. Pois é, o que é público? Público é o que não é de nenhum cidadão específico, né? Público é o que é do Estado. E aí o filósofo vai perguntando, ele vai perguntando, ele vai perguntando, até que o sujeito vai perceber que esse senso de público não está bem definido na cabeça dele. E aí ele vai podendo depurar, ele vai mergulhando, né, o vitriol, vai alcançando aquela pedra e vai depurando, vai transformando aquele conceito de pública. Ele vai depurando aquele conceito de administração. Eu posso fazer isso em relação a outro, mas devo fazer antes em relação a mim mesmo. Então, a transformação que o pensamento filosófico, que o fazer filosófico, que a filosofia enquanto uma prática sugere ou proporciona é aquele esforço que o sujeito faz antes em relação a si próprio, buscando os fundamentos que compõem cada um dos termos da pergunta que ele se faz, quando ele se faz. Por isso que é corajoso. Ele precisa primeiro se fazer essa pergunta. Vejam, eu estou tentando sintetizar aqui algo que não é necessariamente algo simples, né? Portanto, nós estamos iniciando uma conversa. Mas a ideia de fundo é essa, que o fazer filosófico, ele não tem a intenção de entregar uma resposta. Esse é o ponto-chave. Enquanto a ciência entrega uma resposta imediata, precisa, consistente, cientificamente fundamentada, o fazer filosófico, a problematização de natureza filosófica, não tem esta intenção. Ela tem a intenção de depurar, de aperfeiçoar, de melhorar a pergunta. É por isso que nós falamos, entendo eu, trago para a nossa reflexão aqui, que nós estamos sistematicamente polindo a nossa pedra cúbica. Ela já não é mais a pedra bruta que foi devidamente desbastada, foi devidamente submetida a um processo de fazer filosófico, mas ao longo da nossa trajetória nós estamos polindo, sistematicamente polindo a nossa pedra cúbica, porque estamos sistematicamente colocando em perspectiva o nosso entendimento sobre o mundo. Nós nunca deixamos de polir, nós nunca deixamos de procurar alguma aspereza que vai ter, sempre vai ter. Por isso que nós nunca chegamos ao topo da escada de Jacó. Sempre haverá degraus, sempre haverá o porquê, uma razão para mergulhar em nós mesmos e colocar em questão os termos, os conceitos que formam o nosso modo de entender o mundo. Se eu quiser, portanto, mudar o mundo, eu preciso antes mudar o meu entendimento sobre o mundo. Né? Então, isso é uma coisa, enfim, né? Me parece bem interessante. Para finalizar aqui, meus irmãos, já passei 32 minutos aqui. Essa é a última lâmina mesmo. Quando nós viemos, né, somos perguntados, o que vindes fazer aqui? Isso é uma aplicação da filosofia enquanto prática no nosso cotidiano. E eu escolhi este momento, que é um momento que todos nós, por vezes,
somos convidados a responder, em especial quando chegamos atrasados. O que vindes fazer aqui, lá no trolhamento? Né? Aí nós respondemos, vencer minhas paixões. Aí eu vou pegar esse vencer minhas paixões e vou submeter a uma depuração. Primeiro, paixões. O que são paixões? Né? Longe de mim, né, dizer isso para os irmãos, que todos sabem, mas só para a gente depurar bem essa. Paixões são vontades. Paixões são inclinações. Paixões são crenças. Paixões são entendimentos, são conceitos que nós temos sobre o mundo. Essas são paixões. Ah, não, mas eu tenho um conhecimento perfeito sobre a minha área de trabalho. A minha área é logística. Eu entendo tudo de logística, porque eu sou o cara da logística. Bom, quando a pessoa tem este entendimento, ele não assume um pensamento filosófico, porque o pensamento filosófico pressupõe que nós coloquemos sempre e sistematicamente, melhor dizendo, o nosso conhecimento, o nosso suposto conhecimento em perspectiva, em dúvida. Sempre estejamos pulindo, sempre um degrauzinho a mais. Então, paixões são vontades, são entendimentos, são conceitos enraizados, são crenças. Então, as paixões são isso. Bom, minhas, esse é um ponto que me parece bastante interessante para nós, obreiros. Quando nós falamos de minhas paixões, nós estamos falando da necessidade, vejam, meus irmãos, de identificar e trabalhar em mim minha pedra bruta, não a dos outros. Isso é uma coisa que me parece bastante interessante, né? Ou seja, não raras vezes nós somos tomados por aquele ímpeto de querer mudar o outro, de querer educar o outro, de querer converter o outro ao nosso pensamento, sendo que o educador, o mestre, é aquele que tem a função, o papel de provocar no outro uma desacomodação, promover no outro a necessidade de um esforço crítico, reflexivo e produzido em radicalidade. Isso tem a ver com progresso e não somente com reprodução. Isso tem a ver com ensinar a pensar e não com doutrinação, não é? Então, essa ideia de identificar, eu vim aqui identificar as minhas paixões, né? Eu vou trabalhar em mim, não é no outro. Transforma-te a ti mesmo. E vejam, eu coloquei isso aqui que eu acho uma coisa interessante, né? Disse que em Delfos, né, no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, as pessoas, sobretudo as pessoas mais aquinoadas, que tinham condições de pagar por uma visita ao oráculo, o oráculo de Delfos respondia às perguntas. Irmãos, todos sabem disso. E dizem também que essa frase, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o mundo e o universo, né, estava no templo de Delfos, no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia. Mas o que eu acho interessante dessa expressão é o conhece-te a ti mesmo, é o te, tá? Por isso que está em negrito ali. Vejam que a expressão não é conhece a ti mesmo. Não é alguma coisa do tipo, eu vou perguntar para o meu irmão Vanderlei, meu irmão, o que tu acha de mim? O que eu sou? Eu vou num psicólogo em busca de alguém que me diga o que eu sou. Eu vou perguntar para os meus amigos o que eu sou, quem eu sou. Vejam, não é desse conhece a ti mesmo. Ou seja, eu vou buscar nos outros um conhecimento sobre mim. É um conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o conhecimento de si é um conhecimento feito pelo próprio sujeito. Por isso, conhece-te a ti mesmo e não conhece a ti mesmo. Isso é bem importante. Isso tem tudo a ver com a ideia de filosofia. Isso tem tudo a ver com o mergulho interior. Tá? E a ideia de vencer, meus irmãos. Vejam que interessante isso. Vencer minhas paixões, já falamos de paixões e de que elas devem ser as minhas. O vencer
não significa eliminar. O vencer significa manter sob controle pelo exercício da razão. Vejam que nós não falamos de guilhotinas. Nós dizemos que nós erguemos templos à virtude e cavamos masmorras aos vícios. Ou seja, nós buscamos prender as paixões. Nós não guilhotinamos, nós não matamos, nós não eliminamos as paixões, porque elas estão sempre ali, enclausuradas pela razão. E a filosofia, o fazer filosófico, é a expressão da razão, é a razão em funcionamento, não é? Então, essa ideia de vencer ganha este significado, não de eliminar, mas de manter sob controle. E se eu descuidar, eles fogem da masmorra, né? As minhas paixões, elas. Né? E o submeter-me à vontade, só para finalizar aqui, né? Não pretender submeter o pensamento dos demais às minhas paixões. Né? Então, quando a gente fala de submeter-me à vontade, antes dizia-se, né, submeter-me à vontade à razão, mas hoje o ritual é submeter-me à vontade, nós estamos falando de submeter a minha vontade. Não é doutrinar outros em relação ao que eu penso. E é por isso que nós dizemos que na nossa fraternidade, o irmão Vanderlei colocou isso no início da sua fala, nós não pretendemos colocar em questão o outro. Nós respeitamos o outro. O pavimento mosaico significa isso. As diferenças são toleradas. O exercício da virtude da tolerância. O que eu preciso fazer não é convencer o outro das minhas paixões, né? É submeter a minha vontade, submeter as minhas paixões, não os outros às minhas paixões. Tá? Enfim, só para finalizar mesmo, agora aqui que eu me lembrei que tinha mais esse negócio. Esta realmente é a última. Então, nós falamos de livre e de bons costumes. Né? O nosso irmão foi considerado, o nosso irmão não, o profano foi considerado livre e de bons costumes. Né? Não sei se é essa mesma expressão, mas enfim, o que significa livre? Livre é aquele capaz de filosofar. Livre é aquele capaz de empreender um pensamento crítico, reflexivo, de enraizamento, né, em busca do enraizamento do seu entendimento. E ser de bons costumes tem a ver com ética, que nós não vamos falar aqui. Tá? E a ética tem muito a ver com Kant, né, com liberdade, com esclarecimento. Né? Ou seja, o que é ser esclarecido? Ser livre, é ser afastado, ser livre dos grilhões da minoridade, daquilo que nos coloca subordinado ao entendimento de outro. Isso é mesmo ser livre. Né? Então, lá na página 113 do nosso ritual diz: todo homem é livre, mas pode, de momento, encontrar-se, literalmente, escravo de suas próprias paixões e de seus preconceitos. Como é que nós depuramos as nossas paixões? Como é que nós nos livramos dos nossos preconceitos? A partir do exercício do fazer filosófico, a partir do exercício da filosofia, não como doutrina, não como a sua história, mas a filosofia como uma prática de pensamento crítico, reflexivo e radical, em busca do entendimento sobre como funciona o nosso próprio pensamento. Por conseguinte, entender melhor como enxergamos o mundo, compreender melhor as lentes através das quais eu enxergo o mundo. Não é? Mas, enfim, meus irmãos, não quero cansá-los mais. A ideia de fundo era esta aqui, né? De falar um pouco sobre filosofia e maçonaria. Gostaria de conversar com os irmãos em relação a isso. Fiquem muito à vontade, perdoem os meus excessos aqui. Eu gosto muito disso, então, mesmo ciente de que eu não deveria falar tanto, não consegui me controlar. Deixa eu ver se eu abro mais aqui. Muito obrigado, meu querido irmão Sandro Berg. Realmente, acredito que o nosso projeto atingiu o ápice com a sua explanação. Realmente, muito feliz mesmo e maravilhado com o que você trouxe para nós aqui hoje. Você respira um pouco aí, descansa um pouco. Daqui a pouco nós vamos para a segunda etapa, tá? Realmente, eu acredito que vem de encontro
tudo aquilo que você trouxe a proposta do nosso projeto, né? Essa realmente é a proposta. A proposta do projeto não é que a gente tem visto muito o formato de palestras, né? Onde o irmão fala 30, 45 minutos, uma hora, basicamente o seu ponto de vista, e claro que mesmo em tanto tempo assim, acaba não conseguindo esgotar o assunto, mas a ideia aqui é incitar realmente os irmãos a pensar, a sair dessa caverna que muitas vezes nós nos encontramos aprisionados por nossas paixões, nossos preconceitos, e a gente sair desse universo através dessas luzes que nos são postas pelo caminho, assim como você o fez na noite de hoje. Muito obrigado. Eu vou pedir aqui para que o nosso confrade e irmão Isaltônio possa lhe fornecer uma singela homenagem pela sua brilhante participação na noite de hoje. Irmão Isaltônio, você poderia fazer a entrega virtual do certificado? Só um segundinho que eu estou abrindo aqui, tá? Tá, A enquanto minha isso internet não está muito eu vou entregar então por aqui também. Eu tive umas falhas na internet aqui. Tá. Eu consegui abrir aqui. Pronto, encaminhei pelo WhatsApp. E agora vamos fazer de forma virtual aqui também. Bom, recebi aqui. Muito obrigado, meus irmãos todos. Qual que é a tradução do latim aí mesmo, Vanderlei? O homem sábio, o homem culto, tem sempre a riqueza em si. A Academia Maçônica de Letras de Rondônia outorga o presente diploma de mérito ao irmão Sandro Três Castro Berg em reconhecimento à sua notável contribuição no Conversas Filosóficas com o tema Filosofia e Maçonaria, nesta data de 21 de setembro de 2024, Porto Velho, assina o presidente Vanderlei Coelho e o diretor-secretário Luciano Botelho. Concluído. Obrigado, meu irmão e confrade Isaltônio. Esse lema da academia é interessante, né? Que muitas vezes nós buscamos a riqueza material e o nosso lema diz que o homem sábio, o homem culto, tem sempre a riqueza em si, né? Então, independentemente das posses, né? O homem que realmente busca o conhecimento, que se transforma, que melhora, ele sempre terá riqueza em si. Nesse momento, nós passaremos, então, para a segunda fase, que é o momento de os irmãos interagirem, trazerem o seu ponto de vista acerca do que foi discorrido, sem, no entanto, é claro, e, sobretudo, manter-se o mais absoluto respeito com o nosso palestrante, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Então, estão abertos aqui os microfones, os irmãos podem evidentemente, já iniciar a segunda etapa. Alguém? Eleutério Nicolau, você está por aí? Confrade Eleutério Nicolau? Ou começou já, tá vendo? Irmão Adriano, tens a palavra. Vanderlei, o pessoal não está tendo acesso liberar. ao microfone. O microfone está bloqueado, Vanderlei. Agora Está já bloqueado, acho que já, viu?
O irmão Eleutério estava querendo falar e não estava conseguindo. Só agora consegui. Mas eu falo depois. Tá. De você que está assim. Então vamos aqui o irmão Adriano, depois o irmão Lucas Couto, nosso venerável mestre da Luz Intênis, e depois o irmão Eleutério Nicolau. Irmão Adriano, podeis fazer uso da palavra. Meus irmãos, muito boa noite. Obrigado pela concessão da palavra. Quero dirigir-me agradecendo, Só um claro, segundinho, ao nosso... só um segundinho, um minuto só, tá? Pois não. Eu vou pedir para o nosso irmão Brandão fazer a cronometragem. Você tem 3 minutos para as suas considerações, perfeito? Irmão Brandão, o nosso irmão terrível, deixa ele iniciar aí a contagem, só um minutinho. Não tá tão terrível hoje, não. Hoje ele tá light. Só um minuto. Aí. Pronto. Tá contando. Pode falar. Perfeito, então. Obrigado, meus irmãos. O nosso irmão aí falou tão bem sobre o tema da filosofia, agradecer a participação. Gostaria de ser breve com uma questão. Uma vez que nós não estamos mais na fase da maçonaria operativa, e então encontramos com a especulativa, como fazer, qual o conselho, que visão o irmão tem filosófica sobre quando a loja a gente percebe opiniões que um pouco censuram o excesso de filosofia, considerado por alguns excesso, quando se tem um tempo, obviamente, curto, né? Senão não teria cronômetro para nada na vida. Mas a egrégora está crescendo e, através da filosofia, já que não somos mais operativos, seria o caminho, o portal para que a gente consiga compreender a si e crescermos juntos de mão dada em cadeia de união. Como proceder? Existe uma mediação para os irmãos que acham que a gente tem que ser mais operador, fazer coisas na comunidade, não ficar tão filosofando? Porque filosofia inclui estudo, leitura, dedicação, momentos como esse que os irmãos pararam que estavam fazendo e vieram se reunir para somar, até quem ficar calado está ajudando, está contribuindo com a nossa energia, na minha humilde visão. Então, eu queria que o irmão debruçasse um pouco sobre essa possibilidade que é percebido em algumas lojas, e na minha não é diferente, dos irmãos não quererem tanto filosofar. Criticam quem filosofa muito, e se isso é bom, se isso não é bom, e qual é o caminho para o maçom atingir a verdadeira luz e os degraus subirem iluminados cada vez mais? Seria a minha pergunta. Obrigado, irmão Sandro, pela sua participação. Com a palavra... Aliás, obrigado, irmão Adriano, e com a palavra, irmão Sandro. Excelente pergunta essa, meu irmão Adriano, irmãos todos. Essa é uma questão que, diria, deve fazer parte das nossas reflexões. Pessoalmente, e trago aqui para nosso pensamento coletivo. Falamos de uma maçonaria especulativa. Especular significa justamente refletir, justamente questionar, justamente examinar. Aí a grande pergunta é essa: alguns irmãos querem especular, querem pensar, querem refletir, querem fazer da sessão, né, um momento de reflexão, um momento de aprendizado próprio. Outros irmãos pensam na maçonaria na sessão estritamente na precisão ritualística, né? Uns pensam na maçonaria, como disse muito bem o irmão, como um momento de introspecção e de pensamento, de filosofar. Outros já pensam na solidariedade, na caridade, na ação, né? Na operação junto à sociedade. Bom, eu diria assim, a resposta para essa questão passa pelo conceito de mediedade de Aristóteles. Aristóteles dizia o seguinte: virtude. O que é virtude para Aristóteles? Estamos falando aqui de 24 séculos atrás. Aristóteles foi o pensador, o filósofo da ética das virtudes, né? A virtude para Aristóteles e para tudo mais, e a virtude é um outro conceito que às vezes nós utilizamos de forma um pouco distorcida na ordem, e merece uma atenção. Aristóteles dizia que a virtude está na mediedade. O conceito de mediedade de Aristóteles é o equilíbrio, a justa medida, um lugar do meio entre dois extremos que são vícios, né? O Aristóteles define, por exemplo,
a coragem como uma virtude, e ela é mesmo. E ele ilustra essa virtude da coragem como um lugar do meio, a justa medida entre dois vícios igualmente negativos, que é o vício da covardia e o vício da temeridade. Ou seja, covardia é a ausência total de vontade de agir. A temeridade é a ausência total de medo de agir, né? Então, o temerário é aquele que desconhece o medo, e o covarde é aquele povoado pelo medo. O Aristóteles vai dizer o seguinte: a virtude da coragem está no meio do caminho entre esses dois vícios. Está numa posição de equilíbrio entre esses dois vícios. É uma posição de equilíbrio que o sujeito alcança pelo pensamento racional. Significa dizer que o corajoso não é o que não tem medo. O corajoso é o que sabe que o temor existe, que é sim alcançado pelo medo, mas consegue racionalizar esse medo e enfrentar esse medo, né? E o corajoso também não é o temerário, né? Ou seja, aquele que não tem medo nenhum. Esse não é o corajoso. O corajoso é o que sabe que tem que ter algum medo e tem que saber usar este medo, tem que estar consciente desse medo. Enfim, e eu diria, meu irmão Adriano, que a resposta a essa pergunta vai no senso de virtude de Aristóteles. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nenhuma nem outra. Nós temos que buscar esse lugar de equilíbrio, um lugar de moderação, uma justa medida entre especular, entre pensar, entre refletir, entre pensar em momentos como esse que nós estamos desenvolvendo aqui, que são necessários, né, porque eles são conceituais, eles são reflexivos, em momentos de operação. Mas eu não vejo como operar mudanças no mundo real sem antes pensar. Tanto quanto ninguém consegue agir sem antes planejar. Então é preciso estarmos capacitados para um bom pensamento, um pensamento depurado, um pensamento consistente, um pensamento coerente, um pensamento contemporâneo. Aí nós estamos habilitados, estaremos habilitados para um agir mais efetivo e concreto na sociedade, né? Então, nenhum nem outro. A virtude está no meio, né? Não só especular e não somente agir, né? Nós precisamos pensar para agir, né? Então, eu penso assim, né? Só que me parece que hoje nós temos muito mais uma vontade de agir, de agir, de agir, sem essa introspecção necessária, sem esse esforço de especulação necessário, né, que a maçonaria especulativa sugere. Este é o meu entendimento, irmão Adriano, colegas, irmãos todos. Irmão Obrigado, Sandro, satisfeito. obrigado, Adriano, Não. pela pergunta e mostrando pela resposta. Bom, a ideia só para a gente definir aqui a segunda etapa. A ideia é que os irmãos tragam o seu ponto de vista com relação ao que foi discorrido, certo? E aí o irmão tem 3 minutos e o irmão Santo terá 1 minuto, não para resposta, mas para... A ideia não são perguntas e respostas. A ideia é, caso a ideia do irmão confronte radicalmente com o que ele disse, ele tem uma espécie de réplica, né? A ideia seria essa, são conversas, né? Então, irmão Lucas Couto, nosso venerável mestre da luz, tem a palavra. 3 minutos. Irmão Brandão? Boa noite, boa noite, meus irmãos. Brandão aí, bora trabalhar. Meu irmão Vanderlei, meus cumprimentos, parabéns, meu irmão, pela condução do trabalho. Parabéns mais por essa exposição, por aproximar a academia de todos os maçons espalhados por recantos da terra. Queria, primeiramente, agradecer a oportunidade e, nesse passo, convidar os irmãos, né, para amanhã se fazer presentes na nossa sessão de aniversário, de comemoração do quarto ano da loja Lux e Tênis, onde a gente vai ter o tema Os Templários, onde nosso irmão Oswaldo Cabral e Ranuel Lier vão falar sobre os Templários. Então, eu espero ver os irmãos amanhã, pedir para o nosso irmão Isалтônio aí, cair no chat, se for possível, divulgar os trabalhos, todos os irmãos foram convidados. Mas a minha pergunta é filosófica e simples, talvez complexa ao mesmo tempo. Meu irmão Sandro, primeiramente, parabéns, né, por nos inspirar nesse caminho
da filosofia, de nos iluminar e nos inspirar a estudar a filosofia e servir de instrumento para a compreensão da maçonaria. Mas pergunto ao irmão, todo maçom deve ser um filósofo? Ou isso é da natureza de um maçom ser também um filósofo? Ou a gente está muito longe de ser um filósofo quando a gente vê diversas lojas afastando, como o irmão fez na pergunta anterior, a filosofia da maçonaria? O que o irmão diz aí? Grande abraço e uma boa noite. Excelente pergunta. Um Posso minuto, irmão. falar, irmão Vanderlei? Pode, Um pode sim. minuto, irmão. Excelente observação, meu irmão Lucas. A minha resposta a essa pergunta é: todo maçom deve ser um filósofo, né? Se a maçonaria é uma ordem filosófica, né, então de cada um de nós é exigida esta postura filosófica, esse esforço de reflexão, esse esforço de pensamento sobre o nosso próprio pensamento em busca de transformação, de progressão. Penso isso, meu irmão. Todo homem, né, seja maçom, seja um profano, pelo só fato de ser um homem, um ser pensante, né, ele tem que exercer esse pensamento reflexivo, esse pensamento questionador sobre o mundo em busca de transformação. O maçom tem obrigação de fazer, né? Penso que é algo que nós precisamos desenvolver no âmbito da nossa ordem. E eu acho que esse tema, aqui já me encaminhando para o final, esse tema do que é maçonaria na nossa ordem, o que entendemos, desculpe, o que é filosofia na nossa ordem, o que entendemos por filosofia, ele tem justamente esta finalidade também, de dizer que filosofar, o esforço de pensar reflexivamente, é inerente ao nosso trabalho. Né? É inerente, ele é a expressão especulativa, né, para usar a expressão muito bem colocada pelo irmão Adriano, ela é a expressão do que é a especulação, a maçonaria como uma ordem especulativa. Né? Esse esforço do pensar. Nós não podemos nos privar disso, me parece. Né? Se fizermos isso, estamos podando, né? Constrangendo a essência da maçonaria, me parece. Né? Sem abrir mão de tudo mais, que é importante, a solidariedade, a benemerência, as ações de toda a ordem, né? Enfim, mas nós não podemos nos privar disso, me parece. Todo maçom deve ser um filósofo, pelo só fato de que ele é um ser pensante, um homem, né? Ele é um ser humano, faz parte da humanidade. Mais ainda, ele sendo maçom. Me parece, né? Trago isso para a nossa reflexão aqui. Obrigado, irmão Lucas. Permissa, vênia, meu irmão Sandro. O nosso tempo de resposta sua, tá, de comentário, é de apenas um minuto. Na Desculpa, verdade, não, porque na verdade o irmão Lucas fez uma pergunta e a ideia não é essa. Então eu vou aqui pedir para que o nosso confrade Eloísio Nicolau traga o seu pensamento com relação ao que foi dito hoje. Vou Eloísio fazer isso. Nicolau, tens a palavra. Boa noite, meus irmãos. Obrigado, irmão Vanderlei, pela concessão da palavra. Meus cumprimentos ao irmão Sandro pela sua apresentação. Algumas colocações, então. Não, Renato, você fechou a Com relação à maçonaria, Minha mão, tá? eu entendo que a maçonaria só tem aspecto filosófico do ponto de vista restrito de filosofia de vida, a prática de vida. E a maçonaria tem um aspecto fortíssimo doutrinário. A maçonaria não pretende estimular seus membros a cada um criar a sua versão, a sua definição de vida. Não. Ela tem um ideário que ela pretende passar aos irmãos. Um super, ultra, mega resumo da doutrina maçônica seria: o aperfeiçoamento pessoal é possível e necessário. E a maçonaria estimula cada um de nós a incitarmos esse trabalho, usando vários símbolos. O mastro cinzel desbastando a pedra. Ao longo dos graus, essa imagem é repetida através de diferentes alegorias. Esse mesmo pensamento dessa necessidade surge envolto em diferentes alegorias. São os assassinos de Irã, a morte de alguém que é matar a sua própria cupidez, como diz o próprio texto do ritual, né? E eu entendo também que submeter à vontade, outro significado de submeter, que é subjugar,
Eu devo subjugar a minha vontade. O ideal maçônico da estrela pentagonal, né? A cabeça, a razão, dominando sobre as ações e os instintos. Essa é a posição correta. Então, sempre nesse sentido. A maçonaria não espera que cada maçom desenvolva algum aspecto pessoal de entendimento. Quer que ele aceite e ponha em prática o ideal que ela propõe. É assim que eu entendo a maçonaria. Minhas considerações, então, encerra aqui. Claro que teria muito mais, mas ultrapassaria de longo os 3 minutos propostos aí para o irmão Raimundo. Então, eu paro aqui. Você ainda tem 1 minuto, meu irmão Eleutério. Tem 1 minuto. Tem 1 minuto. Ah, é? Fui tão rápido assim? Pode continuar, mano. Você tem 1 minuto. Esse ideal dentro daquelas questões, né, que vimos fazer aqui, o irmão desenvolveu muito bem. Eu tenho falado sobre esse tema também, né? É, submeter a vontade, vencer as paixões. Eu entendo isso é fazer novos progressos na maçonaria. Alguém poderia ser investido em todos os graus maçônicos, ocupar todos os cargos até grão-mestre. Se não tiver investido um mínimo de tempo para trabalhar na submissão das suas paixões, no controle das suas paixões e no domínio da sua vontade, ele não terá feito qualquer progresso na maçonaria. Isso é fazer progresso na maçonaria. Claro que, por exemplo, a maçonaria não investiga o universo e a vida, teoricamente, como faz a filosofia. A maçonaria não tem doutrinas cosmológicas, nem doutrina sobre Deus, muito pelo contrário, né? Encerrei, irmão Raimundo. Muito obrigado, confrade Eleutério Nicolau. Bom, só para explicar para os irmãos aqui, antes que eu parta a palavra para o irmão Sandro, é o seguinte: a gente sempre via nos nossos encontros aí, depois que o irmão falava 1 hora de uma palestra, vinha irmãos e fazia outra palestra. Então, qual é o formato do Conversas Filosóficas? É justamente o irmão trazer um tema de forma sucinta, e os irmãos que vão pedir a palavra, ao invés de perguntarem, trazerem o seu ponto, como assim o fez o nosso confrade Eleutério Nicolau, que pode ser diametralmente oposto ao expositor, pode coagunar, pode ter algumas diferenças, mas é o seu ponto de vista. E aí agora o nosso irmão Sandro vai trazer a réplica, que também pode concordar ou não com o que o irmão Eleutério Nicolau falou. Irmão Sandro, tens a palavra por 1 minuto. Obrigado, meu irmão. Meu irmão Eleutério, muito obrigado pelas suas considerações. Eu estou de acordo. Eu acho que nós temos convergências no nosso pensamento aqui, né? Essa ideia de submeter, essa ideia, né, tem a ver com prender, né? Tem a ver com colocar nas masmorras os nossos vícios, né? Mas eu acho que nós convergimos, sim, no nosso entendimento, em muitos aspectos. É uma questão mesmo de percepção. A minha ideia aqui era justamente trazer essa outra visão da maçonaria enquanto especulação, enquanto reflexão. Como eu disse logo no início, não significa que não tenha uma dimensão doutrinária, né? Mas ela pode ter também, e entendo que deva, uma dimensão mais especulativa, reflexiva, de pensamento, né? Longe de buscar um entendimento diverso daquilo que os nossos rituais prescrevem, mas a busca de um exercício de pensamento, né? Era mais essa ideia mesmo que eu gostaria de ter trazido. Mas muito obrigado pelas suas considerações, meu irmão Eleutério. Muito bom mesmo. Muito obrigado pela participação, confrade Eleutério Nicolau, e pela interação também com o nosso irmão Sandro Berg, que trouxe também o seu ponto de vista. Mais algum irmão deseja participar? Estamos partindo aqui para o encerramento. Irmão Jorge, podeis fazer uso da palavra. Meu irmão Vanderlei, eu posso deferir a palavra ao nosso mestre José Ayrton e falar depois dele. Normalmente, nos ensina o nosso ritual, pelo menos aqui, que o mais novo sempre fala e deixa o mais velho depois, porque ele pode corrigir depois o mais novo. Pode fazer uso da palavra. Eu fico meio tímido de falar na realidade, porque numa sala onde nós temos José Ayrton, o Adi Haddad, Eleutério, Isaltônio, nosso irmão Petronilo, como dizia minha mãe, cuidado, menino, você é o último a falar e o primeiro a apanhar. Então, mas eu tenho aqui algumas coisas que eu gostaria de compartilhar. Uma coisa que
durante a palestra magnífica, por sinal, eu fui acometido de uma certa tristeza, e eu vou explicar por quê. O nosso irmão disse, por exemplo, que todo ser humano tem a capacidade de pensar. E a primeira coisa que me ocorreu é que essa capacidade nós tolimos no momento em que a criança recebe o primeiro dispositivo eletrônico, né? A partir daquele momento, ela para de questionar as coisas e ela tem um mundo próprio onde ela aprende da forma dela, nem sempre aquilo que é proveitoso. Eu acho que a tecnologia que nos permite estar aqui hoje com membros de diversos estados, quiçá de outros países, às vezes acontece, tenho visto acontecer, essa mesma maravilhosa tecnologia nos eliminou o ócio produtivo, que nos dava tempo de contemplar as coisas e de pensar, efetivamente pensar. Nós somos dotados de uma máquina magnífica, que é o cérebro, cuja função é pensar, e, curiosamente, o que menos quer fazer é pensar. Quanto menos pensamento o cérebro tem, menos energia gasta, e é isso que ele tende a fazer. Então, sem os estímulos apropriados para dar os triggers para esses pensamentos, é realmente difícil que a gente tenha gente pensante em qualquer lugar, lamentavelmente, inclusive em nossas lojas. Era só o que eu queria dizer. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, meu querido irmão Jorge. Está vendo? Você foi brilhante nas suas colocações. Muito bom. Bom, Sandro, deseja complementar, concordar, discordar? Irreparável. Pronto, maravilha. Agora com a palavra o nosso confrade, irmão José Ayrton, meu conterrâneo. Meus irmãos, mais uma vez, uma boa noite. Meu irmão Sandro, você nos instigou de uma maneira muito sutil a o entendimento da filosofia de vida. Eu tenho 45 anos de iniciado e desde que recebi a luz, né, tentei sair da caverna e continuo sempre lutando. E cada dia é uma caverna que a gente enfrenta e cada dia a gente vai em busca da luz. Obrigado pelas reflexões e um prazer estar com você aqui nessa noite. Obrigado, confrade José Ayrton. Irmão Sandro? Irmão José Ayrton, muito obrigado pela gentileza. E exatamente, essa imagem da caverna de Platão é uma imagem muito interessante, muito rica. Eu diria que ela sintetiza, né, tudo isso que a gente falou aqui. Né? Muito bem, muito obrigado até por ter trazido. O irmão Vanderlei já tinha comentado. Ótimo, muito obrigado. Com a palavra o nosso irmão Petronilo. Podeis fazer uso da palavra, meu querido. Muito obrigado, meu irmão Vanderlei. Muito obrigado. Meus irmãos, boa noite. Vocês, peço desculpas porque não deu tempo de assistir a palestra. Cheguei agora há pouco tempo. É porque eu estava num evento muito importante. Hoje tornei-me imortal. Tomei posse, acabei de tomar posse na Academia Paraibana de Letras Maçônicas. Por sinal, coloquei até uma foto aí. Aí eu contei apenas uma brincadeira lá, né? Eu disse, olha, no dia que eu casei, o padre, quando terminou a bênção, disse, até que a morte vos separe. Depois, já na maturidade, que é que eu comecei a estudar poesias e tal, e a cunhada também interessou-se, né? E fazer verso também. Aí eu dei umas aulas a ela sobre o cordel, rima, métrica, tá, essas coisas todas. E ela começou a escrever. Terminou entrando para uma academia, Academia Internacional Literária de Poetas e Escritores. Aí ela tornou-se imortal. Eu digo, pronto, agora lasquei-me, né? Eu vou morrer, que ela vai ficar viúva, porque se ela ficar imortal, quem morre sou eu. Aí hoje eu me tornei também imortal. E pronto, não vai morrer nenhum dos dois. A morte perdeu para a gente. Nessa essa brincadeira. Mas obrigado, meus irmãos. Estou aqui, muito honrado de agora estar fazendo parte da academia. Fazia tempo que me convidavam, mas eu vinha relutando um pouquinho e, por sinal, quando no dia da eleição, eu fui o mais votado de todos.
Minha cunhada incentivando, mas não tinha jeito. Mas até que enfim resolveu. Ela tá sempre do lado, né? Obrigado, Vem você. aqui, já vou me embora, não vou Olha, ficar, não. Eu vou vir só para obrigado. olhar nele. Então foi isso, viu, que aconteceu. Tá? Não sei, eu não vi a palestra, infelizmente, mas parabéns para o palestrante. Obrigado. Parabéns, meu confrade, irmão Petronilo. Eu lembro que quando eu tomei posse na academia, eu recebi vários conselhos, mas um dos que mais me marcou, quando eu fui investido sobre feliz, é que o presidente disse: cuidado, isso aqui não lhe dá direito de passar na frente de carro nem na frente de bala. Exato. Então tome cuidado, viu? Tome cuidado, que a imortalidade é outra coisa, é outra filosofia. É mortalidade espiritual, não é do corpo, não. Podeis falar, irmão Santos, deseja? Só para homenagear o nosso irmão Petronilo, desejar felicidades nova, na nova atividade, na nova condição de imortal. Felicidades, então. Tenho certeza que falo por todos nós. Saúde, meu irmão. Felicidades. Muito obrigado. Obrigado. Bom, agora nós vamos partir aqui para o encerramento, não sem antes pedir para que o nosso querido irmão Sandro Berg traga as suas considerações finais acerca de tudo que viu e ouviu e que falou aqui conosco. Irmão Sandro, podeis fazer uso da palavra. Muito obrigado, meu irmão Vanderlei, irmãos todos. Novamente, agradecer a oportunidade de conversar com irmãos, de ouvir as suas manifestações, de poder compartilhar algumas ideias que o alimento vem nutrindo já há algum tempo, e são, obviamente, ideias, né, respeitosamente trazidas à consideração dos irmãos, para que aproveitem na medida da conveniência, da oportunidade, se assim entenderem bem. Me coloco sempre à disposição, se precisarem de alguma coisa, de algum material, de alguma, né, quem quiser aprofundar leitura sobre o tema, né? Fiquem muito à vontade. Gostaria também de receber dos irmãos em oportunidades outras, eventuais considerações que possam me ajudar. Os irmãos fizeram todos, né? Então, a ideia é essa. Nós estamos todos subindo degrau por degrau, tenho certeza, pelo menos no meu caso, a duras penas, faço de cada oportunidade de aprendizado uma oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento do meu espírito, do meu intelecto, e procuro, tanto quanto possível, reverter isso de diferentes formas junto à sociedade. Tá? E esse é o nosso trabalho. Acredito muito que precisamos todos fazer esse esforço de pensamento, esse esforço reflexivo, como disse nosso irmão Jorge, com muita propriedade, fazer uso deste equipamento que Deus nos deu, que é o cérebro, que é o intelecto, para os fins melhores possíveis, né? Inclusive para combater o mau uso do próprio cérebro, né? Enfim, muito obrigado mais uma vez, meus irmãos todos, pela gentileza, pela acolhida, pela oportunidade que é de manifestar, porque quando nós falamos, nós também organizamos o pensamento, né? Não adianta só ler, não adianta só pensar, é importante também conversar, que a conversa nos ajuda a repensar, nos permite ouvir contribuições todas elas muito bem-vindas dos irmãos, e isso é o que nós buscamos nas conversas filosóficas, tenho certeza. Muito obrigado, meu irmão, e meus irmãos todos. Mais uma vez, muito obrigado, meu querido irmão Sandro Berg. Eu vou passar a palavra para duas pessoas, caso queiram fazer uso, antes do encerramento oficial. A primeira delas é o meu querido irmão Brandão. Brandão, deseja fazer uso da palavra? Não, meu irmão, muito obrigado. Vou tocar. Obrigado. Obrigado pela sua participação, pela sua brilhante contribuição. Hoje ele não foi irmão terrível, hoje ele tá light, ele já foi muito mais terrível, a guilhotina já foi muito mais precisa, hoje ele está tranquilo. Pergunta. Irmão Vanderlei, Sim. só um instante, eu queria perguntar ao irmão Sandro, você é da mesma loja do irmão Dari? Não. Ah, não, tá bom. Não, Você é de não, Você é de Caxias do Sul? Não, eu sou de Porto Alegre mesmo, de Porto Alegre. Eu lecionei em Caxias do Sul durante muito tempo, mas sou de Porto Alegre. Desculpa, Vanderlei, é só... Tá desculpado.
Gostaria de perguntar se o nosso eminente acadêmico, confrade, irmão Isaltônio, deseja fazer uso da palavra? Senhor presidente, mais confrades, eu gostaria de fazer um uso breve da palavra. Eu estava lembrando que existe uma história de que na época de Pitágoras com seus discípulos, o primeiro grau dos discípulos, do discipulado de Pitágoras, chamava-se grau acústico, que era justamente a pessoa ficar, o discípulo ficava durante um período mais ouvindo. Na verdade, ele não podia falar, né? Era um exercício de ouvir. E hoje eu busquei fazer esse exercício, né? Ficar ouvindo mais para absorver e repetir. Achei muito interessante, muito boa a apresentação do nosso irmão Sandro, muito enriquecedora. E eu fiz algumas reflexões agora no final, uma delas é no sentido de que nós vemos determinado rito maçônico, um rito escocês, mais especificamente falando, onde ele projeta o objetivo da maçonaria como para algo externo. Qual o objetivo da maçonaria? Tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade, pela solidariedade e pelo respeito à autoridade e à crença de cada um. Então, ele coloca ali um objetivo ao exterior, ao maçom, né? E eu vejo isso, com todo o respeito que eu tenho ao ritualista que colocou essa frase, né? Eu vejo isso como uma consequência, como uma consequência. E que o objetivo principal da maçonaria seria nós transformarmos a nós mesmos e sermos a transformação que nós queremos ver no mundo. E aí, essa transformação, primeiro através de nós mesmos, ela passa por isso que foi explicado hoje pelo nosso palestrante, pelo nosso expositor, né? Que é justamente esse filosofar no sentido de refletir, né? Que a nossa ordem, ela não é uma escola de filosofia no sentido acadêmico do termo, porque existem algumas, a escola de filosofia é uma coisa sofisticada, e a maçonaria ela é um sistema de moralidade que se apropria desses conhecimentos de filosofia moral que já existem há séculos. E de uma forma muito simples, transmite um bem viver a todos nós, e que é tão simples que muitos de nós ainda nem percebemos e às vezes não conseguimos nem praticar na sua integralidade esses ensinamentos tão básicos para a vida. Então, esse reflexionar realmente vejo como essencial, porque a maçonaria é uma ideia abstrata. Mas a maçonaria, enquanto ideia abstrata, ela é perfeita. Mas enquanto um fenômeno da vida concreta, ela não é perfeita. Por quê? Nós não somos perfeitos. E não existe maçonaria sem maçons. Se o maçom faz parte da maçonaria, a maçonaria não existe sem maçom. Então, se nós somos elementos constituintes da maçonaria, ela, enquanto fenômeno, também não é perfeita. Então, que nós, essa busca da perfeição, que nós devemos buscar sempre, não vamos alcançar, aonde se alinha aí com o que foi falado, né? Sempre subindo, subindo, subindo essa escada de Jacó, em busca de aprimorar as nossas virtudes, mas lembrando também, para quem gosta de ter uma visão teológica, ou teísta, né? Melhor falando da maçonaria, que os anjos eles não só desciam da escada no sonho de Jacó, né? Não só subiam, na verdade, eles também desciam, né? Então, nós também recebemos, com certeza, para quem acredita de um plano superior, algo de bom que desce para todos nós. Para quem acredita na existência de um ser supremo, eu acho que isso também faz parte daquela maneira que nós temos de entender, né? Que a maçonaria, ela não é uma religião, mas ela tem um aspecto que nos aproxima de um entendimento maior. Ela não diz o que é a verdade, mas ela nos ensina a buscá-la, né? Então, concluo por aqui as minhas colocações e parabenizar o nosso irmão Sandro e a academia por mais essa excepcional reunião realizada no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, meu confrade, irmão Isaltônio. Muito importante a sua presença aqui e, notadamente, as suas palavras. Estamos partindo para o encerramento do nosso encontro de conversas filosóficas de hoje.
não sem antes exortar um dos mais nobres sentimentos humanos, que é a gratidão. Gratidão ao grande arquiteto do universo pela vida que nos tem concedido ao longo da nossa existência. Gratidão a todos os eminentes acadêmicos presentes, os irmãos, e uma gratidão muito especial ao nosso querido irmão Sandro Berg. Então, você não tem ideia da magnitude da sua presença e da sua exposição na noite de hoje. Eu já vi, eu nunca vi filósofos defenderem uma ideia de que a filosofia está restrita à academia. Você levou a filosofia a um patamar muito maior ao democratizar esse conceito para todos nós mortais. Notadamente, claro, que existem níveis de conhecimento dentro de cada um de nós. E aqui não é diferente. Certamente, alguns irmãos podem ter absorvido o conhecimento de hoje num certo nível, outros em determinados níveis. Mas quando você nos coloca nessa condição de ser pensante, e claro que nós maçons não somos melhores e nem piores do que os não maçons, mas nós somos diferentes. E esse diferencial que nós temos dos não iniciados, pelo simples fato de ser iniciado, ter passado por esse processo de iniciação, já nos permite essa possibilidade de sermos mais criteriosos, mais pensantes, mais investigadores, menos afetados pelo ambiente externo, pelas notícias, né, pela massa que é conduzida aí pela sociedade. Mas é claro que isso não acontece uniformemente, né? Nós temos variações dentro de nossa instituição. Mas quando você traz essa sua ideia de filosofia comum a todos os seres, mas não banal, você não banaliza a filosofia, você trouxe isso com muita maestria. É uma possibilidade que nós temos, e isso vai muito de encontro a uma frase que eu li, eu não me recordo agora quem foi o pensador, que ele disse, e você cancela isso que ele disse, e é aquilo que eu acredito, que não se ensina a filosofia, se ensina a filosofar. Quando nós instigamos a criança a buscar a solução, quando nós instigamos o aprendiz a buscar a solução, quando nós não entregamos a resposta pronta, e eu tenho buscado fazer isso na nossa loja, no nosso encontro com os irmãos aprendizes, você possibilita a libertação do homem pelo próprio homem, a libertação de si mesmo, de seus grilhões, das suas paixões, das suas angústias e tudo. E quando você dogmatiza, quando você impõe, quando você restringe, você aprisiona o indivíduo. E isso é muito mais vantajoso para a minoria em detrimento das massas. E nós sabemos disso. Mas, como eu disse, nós somos diferentes. E deveríamos estar num patamar muito mais acima, não da soberba, mas da ideia de que nós temos de, pelo menos, pensar diferente. De não aceitar determinadas coisas simplesmente porque um indivíduo que está acima assim o disse, e isso como se fosse uma palavra final, uma verdade absoluta. Dito isso, meus queridos irmãos, eu desejo a todos um excelente final de semana e que Deus, o grande arquiteto do universo, nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e nos proteja. Está encerrado a nossa conversa filosófica da noite de hoje. Muito obrigado. Obrigado, meus Obrigado, irmãos. boa noite.